18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você aí na sequência do melhor Mix do Brasil, hein? Vamos começar mais uma edição do programa 18 horas agora e hoje com Artemisa Gadelha na área. Boa noite, Carlão. Boa, vamos começar com todo o pique. Como é que foi esse final de semana? Bacana, e você? Tranquilo? Foi ótimo. Azulou? Azulei. Estou toda de azul hoje. Bacana. Uma ótima noite para você também que está acompanhando o programa 18 horas pelo Instagram e pelo YouTube. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Vamos agora para os destaques do programa 18 horas de hoje. Vamos mostrar inclusive o resumo dos 3 dias do 55º Festival Folclórico de Parintins. Após a apuração, Caprichoso é consagrado campeão do Festival 2022. Garantido entra em crise. 3 levantadores anunciam saída e também outros itens do Boi Vermelho deixam a agremiação. Após Festival de Parintins, especialistas na área da saúde estão preocupados com a explosão de casos da Covid-19 em todo o estado. Olha, na entrevista do dia, o epidemiologista Gessen Orellana, da Fiocruz Amazônia, vai falar sobre a 4ª onda da Covid-19 aqui no estado do Amazonas, 6 e 3. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite com os destaques do dia. Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é sexta-feira, hoje é segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Boa noite. 18 horas. Olha, iniciar o programa de hoje, hein? De forma azulada, Artemisa Gadelha. Caprichoso é o campeão do 55º Festival Folclórico de Parintins com o tema Amazônia, Nossa Luta em Poesia. O Boi Azul e Branco ganhou as 2 primeiras noites e perdeu por 1/10 na terceira e última noite de apresentação. Arteia aí. Isso mesmo, Carlão. Esse é o 23º título do Caprichoso. O Touro Negro ganhou o festival contra o garantido praticamente com a maioria das notas máximas dos jurados, com 1.259,3 pontos contra 1.258,5 do Boi Vermelho. Olha aí, a apuração ocorreu nesta tarde de segunda no Sambódromo, no Bumbódromo de Parintins. Caprichoso dividiu as apresentações em 3 subtemas: a Amazônia Floresta, o Grito da Vida na primeira noite, a Amazônia Aldeia, o Brado do Povo na segunda e na terceira noite a Amazônia Festeira, o Clamor da Cura. Parabéns, né, Arte? Aí é o Boi Azul, não é isso? Karime que deve estar meio assim, né? Que ela é vermelha, né, Arte? Exatamente, mas faz parte. Faz parte do processo. 6 e 5, boa noite. Mix. E falando de Parintins, que é uma ilha no meio da Amazônia tomada pelas cores azul e vermelho, cores que dividem paixões, assim é o Festival de Parintins, patrimônio cultural do Brasil, que voltou depois de 2 longos anos de espera. O Boi Caprichoso, representado aí pelas cores azul e branco, levou para a arena o tema, como já dissemos, Amazônia, Nossa Luta em Poesia, enquanto a Amazônia do Povo Vermelho foi o tema escolhido pelo Boi Garantido Vermelho e Branco. Cerca de 80 mil pessoas foram para um festival de Parintins, segundo a Secretaria de Turismo Estadual, 15% a mais do que a última edição. Vamos conferir agora todos os detalhes do 55º Festival Folclórico de Parintins na reportagem de Nathalie Moraes. Após 2 anos de muitos desafios, perdas e dificuldades causados pela pandemia de Covid-19, o Boi Caprichoso pisou na arena e conquistou o 23º título da história do 55º Festival Folclórico de Parintins. Já considerado por muitos um dos maiores festivais já realizados na ilha Tupinambarana. A apuração aconteceu na tarde desta segunda-feira no Bumbódromo de Parintins.
Com o tema Amazônia Nossa Luta em Poesia, o touro negro somou 1.259,3 pontos contra 1.258,5 pontos do boi rival, o boi garantido. O boi caprichoso venceu as 2 primeiras noites do festival e o boi garantido venceu a última. Para trazer de volta a sensação que é pisar no Bumbódromo de Parintins, o caprichoso não poupou esforços em ressaltar as riquezas da natureza e da nossa Amazônia. O touro negro dividiu as apresentações em 3 subtemas da Amazônia: Amazônia, a Floresta, o Grito de Vida, na primeira noite; Amazônia, a Aldeia, o Brado do Povo, na segunda noite; e para fechar com chave de ouro, trouxe a Amazônia Festeira, o Clamor da Cura. O Boi da Estrela também aproveitou para fazer uma homenagem ao indigenista Bruno Araújo e o jornalista britânico Dom Phillips, que foram mortos na região do Vale do Javari no início deste mês. Uma bandeira com a imagem dos dois foi exibida dentro da arena do Bumbódromo. O presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Ginder Lobato, saiu da arena com a sensação de dever cumprido. Nós fizemos 3 noites que valeram por 2 festivais que não aconteceram. O Caprichoso fez o maior espetáculo que eu já vi. Eu nasci e cresci no Caprichoso. Eu nunca tinha visto nosso boi tão esplendoroso como nós tivemos. Quero agradecer ao Conselho de Arte, a pessoa do Eric Nakanomi, a todos os outros conselheiros, que eu não sei se estão aqui, ao Edivon, a Socorrinha, ao nosso vice-presidente Caru, aos itens individuais que aqui estão, aos coletivos. Quero dizer para vocês que a partir desse festival, a vida de cada um de vocês nunca mais será a mesma, porque vocês vão ficar marcados na história e na memória de todo mundo que assistiu o festival em Parintins, ou que acompanhou o festival pelas redes sociais, por todos os lugares, porque o que o Caprichoso fez vai ficar marcado na história. Para colocar os bois dentro do Bumbódromo em 2022, os bumbais receberam cada um R$5 milhões. Na arena do Bumbódromo, separados por grades montadas pela segurança, os torcedores do Caprichoso e também do Garantido puderam acompanhar a apuração em clima de rivalidade. E logo após o Caprichoso se tornar o grande campeão do festival, a direção geral de espetáculo do Boi Bumbá Garantido e todos os cargos foram extintos. A medida foi anunciada pelo presidente do Boi, Antônio Andrade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, mais uma vez, né, Artemisa? Mais uma vez vamos parabenizar aí, né, nós aqui, a equipe do programa 18 horas, a Rádio Mix FM, parabeniza aí o Boi Caprichoso pela vitória nesse 55º Festival Folclórico de Parintins. Tão esperado, inclusive, né? Esse é o festival, como muitos disseram, o Festival da Vida. Exatamente, Carlão, parabéns ao Caprichoso. Show. Acompanhei as 3 noites, viu? De muita emoção, um espetáculo surreal, com pontos altos, eu diria aí, para o Pássaro Primal e a homenagem ao Arlindo Júnior. Pop e o da destaque selva. também, exatamente, e o destaque também para o levantador de toadas, Patrick Araújo, com 23 anos, foi a primeira apresentação dele como levantador oficial do Boi Caprichoso e foi o único levantador do Caprichoso. E Parintins está em festa neste momento. Valeu, Caprichoso. Mix. E hoje seria apenas um dia de festa para quem acompanha e torce pelos bois de Parintins, Caprichoso e Garantido. Ainda mais, como já dissemos, pela espera de 2 anos pelo festival após a pandemia. O maior festival da história anunciado pelo governo do estado do Amazonas não terminou como todos esperavam, apesar aí da festa, né, do Caprichoso, né? Teve uns detalhes aí, né, Arte? Exatamente, Carlão, detalhes importantes, viu? Porque uma crise no Boi Garantido desencadeou a saída de 3 levantadores de toada do Boi Vermelho. O primeiro a anunciar a saída foi o levantador Sebastião Júnior, antes da terceira e última apresentação dos bois no Bumbódromo de Parintins, deixando todo mundo surpreso. Davi Assayag e Edilson Santana também deixaram um item
hoje. São 3 grandes perdas para a nação vermelha e branca. E nas redes, Arte, nas redes sociais do Boi Garantido, os torcedores pedem a saída do presidente Antônio Andrade. Ainda na arquibancada do Bumbódromo, os brincantes entoaram um coro pedindo a saída do presidente. Todos os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Torcedores do Boi Garantido foram pegos de surpresa com a saída em massa de alguns itens do Bumbá nesta segunda-feira, horas antes da apuração do Festival Folclórico de Parintins. Foram 4 grandes perdas para a nação vermelha e branca. Rogeli Ferreira, que interpreta a mãe Catirina do Boi Garantido, além dos diversos levantadores de toadas, como Edilson Santana, Davi Assayag e o grande ídolo da nação rubra, a despedida após 12 anos defendendo o item de levantador de toadas, Sebastião Júnior. Quem não respeita o tempo, nele se perde. Foi com essa frase enigmática que Sebastião Júnior anunciou sua saída como item 2 do Boi Garantido. O levantador de toadas fez o anúncio durante a passagem de som do Boi Bumbá Garantido neste domingo, apresentando uma deferência especial à torcida e agradecimento por tudo que fizeram por ele. Eu quero dizer para vocês o seguinte, agradecer o carinho da galera acordada também que tem 662, o Edemir Patrick, que tem talento, não deixa ninguém apagar o talento dele, por favor. A minha palavra eu direciono a minha galera de Vermelho e Branca. Muito obrigado por tudo. Hoje eu estarei fazendo a minha última apresentação nessa arena. Eu estou me despedindo do item levantador de toada do Garantido. Nós vamos entrar nessa arena arrebentando tudo. Eu vou deixar a história nessa arena que eu sempre fiz. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Muito obrigado. A repercussão da saída de Sebastião Júnior foi imediata. E ainda dentro do Bumbódromo, torcedores já lotavam a arquibancada gratuita e gritaram palavras contra o presidente do Garantido, Antônio Andrade. Davi Assayag também não é mais o levantador de toadas do Boi Garantido. A informação foi publicada por ele nas suas redes sociais com uma mensagem de despedida. Davi ainda chegou a pedir desculpas por um possível baixo rendimento dele dentro do Bumbódromo. Abre aspas. Peço desculpas ao povo encarnado se não conseguir neste festival alcançar a performance esperada. Devido a fatores alheios, a força do meu sentimento e da minha consciência pela vitória do Garantido. Fecha aspas. A despedida de Davi chocou os torcedores do Bumbá Vermelho e Branco, que lamentaram a saída nos comentários da publicação. Ainda na tarde desta segunda-feira, outros integrantes do Boi Garantido anunciaram a saída do Bumbá e engrossaram a lista de dissidentes. Desta vez foi o diretor musical Leonardo Pantoja, o levantador de toadas Edilson Santana, além de Rogeli Ferreira, que interpretava a mãe Catirina, e o membro da direção de espetáculo do Boi Garantido, Alan Rodrigues, que também se despediu da equipe. O Conselho Fiscal do Boi Bumbá Garantido também denunciou a falta de prestação de contas do presidente do Boi, Antônio Andrade, nos últimos 2 anos. São pelo menos 10 documentos solicitando informações sobre as contas do Boi Bumbá Garantido não respondidos pelo atual gestor. Lembrando que no ano de 2003, o atual presidente foi expulso do Boi Bumbá por questões financeiras, sendo readmitido como sócio torcedor no ano de 2016. O atual presidente não compareceu à apuração do Festival Folclórico de Parintins na tarde desta segunda-feira. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Arte. Lamentável essa situação. Nem o presidente, nem o vice-presidente compareceram, na verdade, durante a apuração. Crise, né? Crise. Todos estamos torcendo para que essa crise do Garantido termine, né? O festival precisa dos 2 bois. Nenhum vive sem o outro. E queremos levar nossa cultura, a nossa arte para todo o planeta. E precisamos que os 2 bois possam competir aí com igualdade na arena, né? Exatamente. Usando todos os recursos na arena. Nossa solidariedade à nação vermelha e branca.
Agora são 6 horas e 16 minutos e você no melhor mix do Brasil. Mix. Sindicato dos Médicos do Amazonas denuncia superlotação no Hospital 28 de Agosto neste domingo, com casos confirmados e suspeitos de Covid-19. Presidente do CIMEAN, Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, critica aglomerações, como no Festival de Parintins, e diz que daqui a uma semana devem explodir casos da doença na terra de Caprichoso e Garantido. Diante do aumento dos casos de Covid, diversos órgãos públicos, como os tribunais de contas e de justiça do Amazonas, voltam a exigir o uso de máscaras em suas dependências. O governo do estado, no entanto, embora tenha emitido alerta ante ao cenário preocupante de subida de contaminados, não faz nenhuma recomendação neste sentido. Artemis, ao contrário, né? Ele está financiando aí grandes aglomerações, como o Carnaval e o Festival Folclórico de Parintins, que aconteceu neste fim de semana. É complicado. Não somos contra, é claro, né? O festival e nenhuma festividade, mas ainda é preciso que tomemos muito cuidado. A pandemia não acabou. Vamos aos detalhes aí com a repórter Odiné Araújo. O Hospital 28 de Agosto registrou intenso movimento nesse domingo, com várias internações de pessoas com suspeita ou casos confirmados de Covid-19. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, que fez a denúncia às 18 horas, diz que essas internações, infelizmente, são resultado da volta da Covid. De acordo com ele, os casos voltaram à casa dos 3 dígitos e ultimamente estão em torno de 250 a 300 novos casos da doença por dia, daí a lotação nas unidades de saúde. E no 28 de agosto está acontecendo de todo mundo estar circulando sem máscara, né? Aquela situação da primeira onda, pacientes com Covid junto com pacientes não Covid ou pacientes suspeitos de Covid com pacientes não suspeitos, né? Isso por si só já aumenta a possibilidade de transmissão. E a gente está vendo as autoridades preocupadas com o aniversário do governador e o boi que, infelizmente, acho que voltou na hora errada, né? O médico teme que Parintins se transforme daqui a uma semana no epicentro de uma nova onda da Covid aqui no Amazonas, após o Festival Folclórico. Essa parece ser a nova realidade. Eu espero que, de fato, não seja uma terceira onda, porque vejo mais uma vez a estrutura de saúde não preparada e não preocupada e não transparente com as informações, em que pese um alerta que a FVS fez sobre essa questão, mas não deu a devida divulgação e orientações para a sociedade como um todo. O servidor da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Daniel Barros, confirma que desde o início de junho, os casos de Covid voltaram a crescer diariamente em Manaus. A FVS acredita que um dos motivos do aumento de casos é o registro na capital das variantes PA2, PA4 e PA5, além de vários festivais juninos e a baixa adesão da população à procura por vacina. A gente sabe que alguns grupos populacionais, como crianças e também jovens, ou não vacinaram a sua segunda dose, ou também não estão procurando tomar a sua dose de reforço, que é fundamental para a gente ter um esquema vacinal completo. A matriz de risco que monitora os indicadores da Covid-19 aqui no estado do Amazonas indica que o estado está num cenário de muito baixo risco de transmissão da doença. Por isso, os eventos sociais seguem normalmente. De qualquer forma, é importante que a população tenha atenção a algumas medidas de prevenção. Como está nos decretos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, é importante que utilizem a máscara. Além disso, pessoas que estão com sintomas respiratórios também devem utilizar máscaras. Além disso, essas pessoas devem procurar as unidades de saúde para fazer o seu teste de diagnóstico. Caso dê positivo, deve seguir com o isolamento social. Por causa do crescimento de casos de Covid novamente no Amazonas, órgãos como o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal de Justiça do Amazonas voltaram a exigir o uso de máscaras em suas dependências. Nos prédios da Justiça, a máscara voltou a ser obrigatória desde o último dia 14.
14. Já nos tribunais regionais do trabalho e de contas do Estado, as máscaras voltaram a ser exigidas a partir de hoje, dia 27. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu no dia 24 um alerta diante do cenário preocupante de crescimento da Covid aqui na capital. A recomendação foi para o uso de máscaras entre os profissionais de saúde, que normalmente já usam as máscaras, e os idosos e usuários do transporte público. Já o governo do estado, mesmo diante do aumento expressivo de casos, não adotou nenhuma providência para frear o vírus. Ao contrário, tem patrocinado grandes eventos como o Carnaval, que aconteceu em março, e o Festival Folclórico de Parintins, que aconteceu nesse fim de semana. O 18 Horas perguntou ao governo do estado se pretende exigir o retorno das máscaras ou adotar alguma providência diante do aumento de casos da Covid aqui no Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia vamos conversar com o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana, sobre a possibilidade do início da quarta onda da Covid-19 no Amazonas. Seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão e todos os ouvintes de 18 Horas. Estamos aí para tentar auxiliar no que for possível. Obrigado pelo convite mais uma vez. Beleza. Existe realmente a possibilidade dessa quarta onda? As aglomerações, a falta do uso da máscara, né? Os grandes eventos culturais, tudo isso pode desencadear aí a quarta onda da Covid-19 no Amazonas? E referente aí, quanto o Festival de Parintins vai influenciar nessa explosão? Olha, Teresa, eu acho que essa questão da onda, né, é algo que precisa ser interpretado à luz do que nós conhecemos da pandemia de Covid-19 até aqui, né? Então, a gente não vai ver mais padrões, né, de ondas de contágio, de internações, de mortes, com curvas mais ou menos caminhando ao mesmo tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, se eu tenho grande quantidade de casos novos, eu tenho grande quantidade de internações e grande quantidade de mortes. Foi assim em 2020 e boa parte de 2021. Então, agora, nessa nova fase da epidemia, com boa parte da população já exposta previamente ao contato natural com o vírus, né? Ou seja, pessoas que se infectaram, pessoas que adoeceram por Covid-19 e, sobretudo, pessoas que foram imunizadas, né? Pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19, você não consegue mais enxergar essas três curvas que eu falei agora há pouco, mais ou menos caminhando ao mesmo tempo, a de casos novos, a de internados e a de mortes por Covid-19, justamente por essa proteção coletiva que nós temos graças às vacinas contra a Covid-19. Entanto, nós temos sim uma grande quantidade de casos acontecendo já há mais de 3 semanas no estado do Amazonas, em especial em Manaus, mas nós não estamos conseguindo verificar por uma série de fatores, né? As prefeituras basicamente abriram mão das testagens, né? A prefeitura de Manaus fez uma testagem em massa que foi lá no pico da transição comunitária de janeiro de 2021, por exemplo, né? A questão dos autotestes, né, que estão sendo vendidos nas farmácias, que as pessoas não têm como notificar as autoridades sanitárias dos resultados do teste, independente se foi um teste com resultado positivo ou negativo, né? Os sistemas de informação são mais lentos, né? Então você não consegue enxergar esse quantitativo de número de casos novos e as internações por Covid-19, Artemisa. Esse padrão de internações, embora não esteja muito perto, né, de uma explosão de novas internações por Covid-19, nós tivemos um aumento importante nas últimas 2 semanas. Hoje, aliás, dados da Fundação de Vigilância e Saúde do Estado do Amazonas mostram que nós tivemos, somente no dia 27, 10 pacientes internados por Covid-19, ou seja, aqueles pacientes graves. Com essa sensação, né, falsa sensação de fim da pandemia de Covid-19, as pessoas alimentadas, né, pela falsa noção de controle da epidemia,
total, né, do governo do estado do Amazonas e das prefeituras de muitos municípios do Amazonas acabaram desobrigando o uso de máscaras, e agora nós estamos tendo uma sucessão de eventos, né, e talvez o mais dramático de todos em termos de disseminação viral seja o Festival de Parintins, que ainda está latejando, digamos assim. Nós temos ainda muitas pessoas por lá ainda, transitando, pessoas inclusive de fora do país, de fora do estado do Amazonas, e eu não tenho como, né, afirmar que esse tipo de evento massivo, em que você tem milhares de pessoas se deslocando dentro e entre os municípios de Manaus, especialmente entre Parintins e Manaus, né? E não tem como dizer que esse movimento, em plena pandemia de Covid-19, não vai afetar o aumento do número de casos novos, não vai afetar principalmente o aumento de casos graves, que já estão aumentando discretamente, mas estão aumentando nas últimas 2 semanas em Manaus. Okay, até porque a gente tem uma parcela aí de pessoas que não se vacinaram. Carlão. Agora, com relação aos hospitais, nós temos informações aí que eles já estão começando a ficar, né, lotado na sua capacidade. Como é que está essa situação dos hospitais, a demanda e o que pode ser feito caso esteja já, né, saturando? Olha, falar em saturação na altura do campeonato, acho que não é o mais adequado, né? Nós estamos tendo um aumento da demanda de leitos hospitalares, isso é muito claro, basta a gente revisar os boletins diários da Fundação de Vigilância em Saúde, que fica bem evidente, né? Agora, esse é um indicativo, né, claríssimo, de que, na realidade, essas pessoas que deram entrada hoje, esses 10 pacientes que deram entrada de ontem para hoje, melhor dizendo, nos hospitais de Manaus, antes de ontem, na semana passada, na semana retrasada, são pessoas que se infectaram anteriormente, né? Então, isso quer dizer que as vigilâncias, né, a vigilância epidemiológica dos municípios não está conseguindo detectar os casos novos, e a gente só consegue enxergar essa dinâmica do vírus, né, da circulação do vírus em Manaus e no estado do Amazonas, com esse aumento, digamos, do número de internados, que é um indicador tardio da circulação viral, né, Carlos? Agora, para finalizar, eu não acredito, né, que nós tenhamos uma nova explosão, uma catástrofe, né, como nós tivemos em janeiro de 2021, justamente porque nós temos uma grande quantidade de pessoas vacinadas, mas que, infelizmente, como bem lembrou a Artemisa, muitas pessoas sequer tomaram a primeira dose ou não tomaram a segunda dose, e um número ainda maior não consegue entender a importância da terceira dose, da quarta dose de reforço. E a preocupação é justamente, né, com essas pessoas que não tomaram a vacina ou que não tomaram, né, a dose de reforço. Enfim, muito obrigada pela entrevista. As suas considerações finais. Bom, acho que seria basicamente apelar à população, né, já que nós temos esse total descaso das autoridades sanitárias, para que evitem festas, aglomerações, né, e que tentem usar sempre que possível máscaras, preferencialmente em ambientes fechados, né? Higienização das mãos, manter distanciamento físico, porque infelizmente a pandemia não acabou, e nós temos que lembrar a população que nessa fase da pandemia nós estamos com novas linhagens, novas variantes, né, de preocupação, que são mais contagiosas do que versões prévias e que têm sido associadas a muita reinfecção. Portanto, como a pandemia não acabou, nós precisamos ter cautela para que não sejamos novamente. Isso mesmo. Obrigado, Artemisa. Obrigada. Valeu. Uma ótima noite. Obrigado, conversamos com o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana. 6h30 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Após registrar um aumento nos casos de Covid-19 no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde emitiu hoje um alerta para a importância da vacinação para combater a infecção pelo vírus, Arthur. Segundo a Fundação, o estado registrou aumento na média diária de casos da doença, principalmente em Manaus. A média diária de casos passou de 21 para 70 no Amazonas, no período de 14 dias. Já aqui na capital, a média diária passou de 12 para 55. Os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o estado registrou um aumento na média diária de casos da doença, principalmente aqui na capital, Manaus.
A atualização da pandemia no estado consta na nova edição do Boletim Epidemiológico da doença, divulgado hoje. A média diária de casos passou de 21 para 70 casos no Amazonas no período dos últimos 14 dias. Em Manaus, a média diária passou de 12 para 55. Já no interior do estado, o dado foi de 9 para 15 casos. Foram 732 novos casos confirmados para o novo coronavírus no período dos últimos 14 dias, correspondendo a uma taxa de incidência de 17,4 casos por 100 mil habitantes. Essa oscilação de casos não refletiu em alterações significativas em hospitalizações e também em óbitos. Até a última quinta-feira, 4 pessoas estavam internadas em unidades de terapia intensiva por Covid-19, um dos menores índices de internações pela doença desde o início da pandemia. No período analisado, foi registrado um óbito no dia 12 de junho, segundo o diretor técnico de Vigilância em Saúde da FVS, Daniel Barros, era uma pessoa com comorbidades e com a dose de reforço em atraso. Desde o início de junho, estamos observando um aumento na média móvel de casos da Covid-19 aqui na capital, Manaus. No interior, 49 municípios não registram casos da doença há mais de 7 dias. E nos demais municípios, o número de casos não ultrapassa 10 casos por semana. Apesar desse aumento de casos, não há aumento de internações ou de óbitos. Além disso, vale destacar que entre as pessoas internadas e das pessoas que evoluíram para o óbito, há uma grande proporção de pessoas com esquema vacinal desatualizado, ou seja, sem aquela dose de reforço. É o que sempre destacamos, esse número reduzido de casos graves da doença, mesmo com oscilações na média diária de casos, se dá pela vacinação contra a Covid-19. É preciso que todos se mantenham alertas e não relaxem, porque é a vacina que proporciona o não agravamento dos casos. Segundo o boletim epidemiológico, a cobertura vacinal do esquema primário contra a Covid-19 aqui no estado com a segunda dose ou dose única no Amazonas é de 71,2%. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 33 minutos, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas, os detalhes, hein? As notícias, a informação, os destaques do dia até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. No próximo bloco do 18 horas, correspondente, inclusive lá de Brasília, o Carlos Eduardo Matos vai falar sobre o anúncio do nome, hein, do vice do presidente Jair Bolsonaro para as eleições deste ano, daqui a pouquinho. Mix. Agora você confere a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira e já a madrugada, né, de terça. Tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Segundo o Climatempo, para esta noite de segunda-feira, céu nublado com possibilidades de chuva esta noite. Mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Mix. E agora vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Carlos Eduardo. Vamos começar falando de eleições e o presidente Jair Bolsonaro prometeu aí anunciar esta semana o nome do vice dele, né, que vai disputar as eleições deste ano e deve ser o general Braga Neto. Cadu, conta pra gente os bastidores desse anúncio e o Mourão, o que aconteceu com o Mourão? Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Artemisa, o presidente Bolsonaro adiantou a informação nesse fim de semana durante uma entrevista. O vice na chapa deverá, né? Porque tudo pode mudar. O ex-ministro da Defesa, o general Braga Neto, que vence, portanto, uma queda de braço com a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E foi uma disputa acirrada, viu, Artemisa? Tereza Cristina tem o apoio dos ministros do Palácio do Planalto e dos parlamentares do chamado Centrão Bolsonarista. Eles acreditam que Tereza Cristina é um bom nome porque, além de trazer para perto de Bolsonaro o público feminino, ela tem o apoio dos empresários, do setor bilionário do agronegócio, ou seja, traria mais votos para Bolsonaro. Já o general Braga Neto tem o apoio só da ala militar.
não é uma pessoa política e não tem influência nacional. Mas no final, prevaleceu, falou mais alto a fidelidade e a confiança dos militares. Até porque, numa eventual reeleição e num eventual pedido de impeachment contra Bolsonaro, o vice-presidente militar não apoiaria jamais essa medida. No comitê de campanha, Artemisa, tem gente falando que Bolsonaro jogou a reeleição no lixo e que vão tentar apagar o incêndio. Vamos aguardar, então, o anúncio do presidente Bolsonaro, que deve ser feito ainda essa semana. Com o fim da polêmica, Artemisa, se o nome de Braga Neto for mantido, Tereza Cristina deve seguir com a pré-candidatura ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, que é o mesmo estado da senadora Simone Tebet. A gente já falou aqui sobre esse assunto no 18 horas, sobre a possibilidade de Simone Tebet abrir mão da pré-candidatura à presidência da República, caso Tereza Cristina fosse escolhida para ser vice de Bolsonaro. E agora que as coisas vão se definindo, essa possibilidade passa a ser remota. E você perguntou sobre o general Mourão? Não está, né? Ele vai ser candidato aí pelo estado do Rio Grande do Sul ao Senado. Então ele faz, por enquanto, aquele trabalho dele de vice-presidente, sendo muito em cima do muro, muito independente, e assim vai ser até quando começar de fato a campanha. Mas que ele já está fora, ele vai ser um apoiador, mas não faz parte da equipe de campanha, Artemisa. Agora, Artemisa, a gente segue falando de eleições, agora noticiando mais uma pesquisa da FSB Comunicação, e ela diz o seguinte: a diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro diminuiu nas últimas 4 semanas. Hoje, na pesquisa espontânea de primeiro turno, em que os nomes dos candidatos não são mostrados diretamente em loco para os entrevistados, Lula aparece com 39% dos votos. Bolsonaro aparece com 31%, diferença aí de 8 pontos percentuais. Bolsonaro cresceu um pouquinho, mas dentro da margem de erro. Já na pesquisa estimulada, Lula tem 43% dos votos e Bolsonaro tem 33%, diferença, portanto, de 10 pontos percentuais. Nos dois tipos de pesquisa, Artemisa, a FSB aponta para um segundo turno. E numa simulação de segundo turno, Lula venceria com 52% dos votos e Bolsonaro teria 37%. Ciro Gomes oscilou de 9% para 8%. E Simone Tebet subiu de 2% para 3%. Enfim, né, Artemisa? No campo da economia, a pesquisa aponta que 54% dos brasileiros estão pessimistas com o futuro. 38% disseram estar otimistas. E o percentual de eleitores que apostam no aumento da inflação nos próximos 3 meses voltou a subir, de 63% para 65%. Artemisa, a gente volta a dizer, nesse momento, o maior adversário de Bolsonaro nessas eleições é a inflação. Karime e Carlão. Exatamente, o nosso bolso, né, Cadu? Cadu, olha só, o Conselho de Administração da Petrobras deu hoje, olha só, sinal verde para a indicação do novo presidente da companhia, que vai ser aí um publicitário, inclusive apoiador do presidente Bolsonaro. É o fim da crise, será, Cadu? Tem detalhes sobre esse assunto? A crise permanece, Carlão, mas o governo conseguiu hoje uma importante vitória, que foi colocar um homem de confiança na presidência da Petrobras e também no Conselho de Administração. Caio Paes de Andrade tem formação em comunicação social, tem pós-graduação e mestrado em administração e gestão de empresas. Ele fazia parte da equipe econômica de Paulo Guedes, ou seja, a indicação veio de lá, do ministro da Economia. Mas apesar do currículo, Caio não tem experiência na área de petróleo e gás, Carlão. Por isso que na semana passada, o setor de compliance da Petrobras não aprovou o nome dele. Mesmo assim, o Conselho de Administração deu um aval político de conformidade para a indicação do nome dele. Caio Paes de Andrade, assim como o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, não tem perfil técnico, ele tem sim histórico de apoio à ala bolsonarista. Mas isso ainda não é o fim da crise, Carlão. Ele, o Caio Paes de Andrade, vai ser o homem de frente do governo que tem a missão de mudar a política de preços da Petrobras, hoje pareada com o mercado internacional de câmbio, ou seja, ele vai ser um interlocutor do governo dentro da Petrobras. Claro que isso necessita
da aprovação do Congresso Nacional, mas principalmente de mudança no Estatuto da Petrobras, que precisa ter o aval do Conselho de Administração. Para isso que Caio vai estar lá. E com a aprovação de hoje do nome de Caio Paes de Andrade, por 7 votos a 3, é possível que o governo consiga sim fazer as mudanças que precisa nas regras e estabelecer um controle ainda mais rígido no preço dos combustíveis. Mas isso não é rápido não, Carlão. Vai depender de muita discussão, de muita briga, principalmente com os acionistas e com o mercado financeiro. Enquanto isso, Carlão, no Congresso Nacional começa a ser discutida a partir de amanhã a PEC 16, batizada como a PEC dos combustíveis, que inclui o aumento de R$200 no valor do Auxílio Brasil, passando de R$400 para R$600, e também a criação do chamado voucher caminhoneiro, no valor de R$1.000, para compensar as perdas dos mais de 800 mil caminhoneiros que deverão ser contemplados nesse programa, com o aumento, que foram prejudicados aí com o aumento do preço do diesel, hoje variando entre R$7 e R$9 na bomba em todo o país. O texto da PEC ainda está sendo construído a várias mãos, Carlão, e o governo quer incluir também um reajuste no auxílio gás, que hoje é de R$50 a cada 2 meses. Esse valor passaria para R$120, que é o valor médio de um botijão, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Claro que a gente sabe, em vários estados tem um preço, mas esse é um preço médio, R$120. Importante ressaltar que todas essas medidas terão vigência até o fim do ano. Então, certamente, Carlão, teremos uma semana bastante movimentada no Congresso Nacional, principalmente no Senado. O governo corre contra o tempo para tentar aplacar os efeitos da inflação e para ter dividendos eleitorais. Carlão e Artemisa. Carlos Eduardo Matos, CPI do MEC continua seguindo aí quente, né? Em Brasília. O governo está conversando com os senadores que assinaram o requerimento de instalação, tentando aí fazê-los, então, mudar de ideia. E agora, Cadu, será que a CPI segue em frente? Artemisa, a CPI do MEC ainda é um assunto quentíssimo, viu? O senador Randolfo Rodrigues, que é o líder da oposição no Senado, vai apresentar amanhã, pelo menos foi isso que ele prometeu, à presidência do Senado, o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar supostos crimes de corrupção praticados dentro do Ministério da Educação por 2 pastores evangélicos, com o aval do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e do presidente Jair Bolsonaro. Esse caso ganhou força na semana passada, Artemisa, com a Operação Acesso Pago da Polícia Federal, que rendeu na prisão de Milton Ribeiro e dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, e com o encaminhamento das investigações para o STF por causa da suspeita de interferência do presidente Bolsonaro nas investigações, inclusive alertando Milton Ribeiro sobre a operação da PF. Agora, um detalhe importante de bastidor, Artemisa. O governo vem conversando com alguns senadores que assinaram um pedido de CPI no sentido de dissuadi-los, fazê-los desistir de apoiar a CPI. Entre os senadores com quem o governo está conversando é o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do estado do Amazonas, que colocou a assinatura dele em favor da CPI na quinta-feira passada. O governo quer negociar, convencer Eduardo Braga a retirar a assinatura antes do requerimento ser protocolado. Ele é um dos senadores que vem sendo alvos da conversa dos interlocutores do governo. Não é só ele, tem vários aí. É uma estratégia para tentar implodir mais uma vez essa CPI, Artemisa, da mesma forma como aconteceu há meses atrás. Até porque o governo ainda não sabe se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai aprovar ou não a instalação da CPI. E no Senado a situação é bem complicada, diferente da Câmara, porque a maioria dos senadores não vai disputar as eleições desse ano, o que abre espaço e também liberdade para os senadores desgastarem bastante o governo. Vamos seguir acompanhando, porque se essa CPI for instalada, vai ser tiro para todo lado. A aposta é para ver quem vai ficar em pé. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Não vai ser fácil ficar em pé, não. Só acho difícil o governo negociar aí com o senador Omar Aziz, né? Mediante a situação do senador com o presidente. Bem difícil realmente. Agora, com o Eduardo Braga, a gente sabe que lá atrás, no primeiro requerimento em que o senador Randolfo Rodrigues ele apresentou, o senador Eduardo Braga não aderiu.
mas o momento político era outro. Ele tinha um certo apoiamento com o governo. Hoje não mais, devido à aproximação do senador Eduardo Braga com o ex-presidente Lula visando as eleições desse ano. Valeu, Cadu. Esse é o cenário político. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço, Cadu. Só que antes da sua despedida, nós estamos em festa aqui no Amazonas hoje com a vitória do Caprichoso. Quero saber se você é caprichoso ou garantido. Eu sou garantido. Eu assisti às apresentações. Realmente o garantido arrebentou, entregou tudo nos 3 dias. E realmente a gente tem que dar a mão à palmatória. E estou infeliz com a situação política e administrativa do garantido que Todos passa nós. nesse momento. Sim. Realmente isso daí e olha, Karine, o Artemisa, que várias pessoas aqui em Brasília tem muitos amazonenses. Todo mundo acompanhou a apresentação dos bois. E a gente vem falando no grupo e lamentando o que vem acontecendo, o apagar do boi garantido. Realmente lamentável. Um abraço pra vocês, gente. Valeu, Obrigada. Cadu. 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Polícia Civil do Amazonas perdeu mais de 200 agentes em quase 4 anos de gestão Wilson Lima. Para Sindicato de Policiais Civis do Estado, os concursos não suprem a necessidade e a demora na efetivação dos aprovados aumenta ainda mais o déficit de mão de obra. Exatamente, de acordo com o Simpol, a Polícia Civil do Amazonas perdeu quase 10% de seus funcionários. Apesar de o policial civil atuar mais na investigação, a redução do quadro aumenta a insegurança da população. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Odinei Araújo. A Polícia Civil é subordinada ao governo estadual e sua principal atribuição é a investigação de crimes cometidos no estado, mas os policiais civis também atuam na prevenção e na repressão de crimes. Aqui no Amazonas, a Polícia Civil perdeu quase 10% de seus servidores desde o início da gestão do governador Wilson Lima, de acordo com números do Portal da Transparência do Estado. São 225 funcionários, 9,94% a menos. Eram 2.487 em janeiro de 2019 e até maio desse ano o número reduziu para 2.262. De acordo com a folha de pagamento da instituição, a maioria dos funcionários é de investigadores. O concurso realizado em abril ofertou 300 vagas para cargos de investigador, escrivão e peritos legista, criminal e odontologista. Se todas as vagas forem preenchidas, a Polícia Civil vai ter apenas 75 funcionários a mais que em 2019, ou 3%. No mesmo período, a população do estado também aumentou 3%, saltando de 4.144.597 para 4.269.995 habitantes. Foram 125.398 novos habitantes, de acordo com projeções do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O presidente em exercício do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas, Renato Damasceno Bessa, disse que, infelizmente, essa realidade da força policial revela quão defasado é o quadro de servidores da Polícia Civil do Estado. Infelizmente, nós temos essa realidade. O governo, às vezes, por questões variadas, eles não se organizam nessa parte, né, de concurso, né, até mesmo do contingente, né? E o que ocorre é justamente isso. Quando se faz um novo concurso, né, e a exemplo, se necessitaria 500 policiais, geralmente faz na faixa de 250, 300, né? Nunca lança, e aí por questões governamentais, penso eu, nunca lança um edital para realmente suprir as necessidades. Além disso, os concursos não suprem a necessidade e a demora na efetivação dos aprovados aumenta o déficit de mão de obra, conforme explica o presidente do Simpol, Renato Bessa. E quando isso ocorre, geralmente o contingente anterior já está defasado, né? Muitas pessoas migram, né, para outras
outras secretarias ou outros trabalhos, outros empregos, né? Alguns se aposentam, né? Outros simplesmente pedem exoneração. Seria muito importante, né? Não só para a polícia, mas os demais cargos, né? de governo, né? Classes governamentais, que se ouvisse os sindicatos, né? Porque na verdade aparecem especialistas, né? Que não conhecem a nossa realidade para fazer um concurso que realmente está no sentido hipotético. De acordo com o site oficial do governo do Amazonas, a Polícia Civil se divide em 30 distritos integrados na capital e 81 unidades policiais no interior do estado, além de contar com 20 delegacias especializadas que servem como apoio às delegacias distritais. Rodinéia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, enquanto o governo Wilson Lima cruza os braços para as polícias para a segurança do Amazonas, Manaus está no ranking aí das cidades mais perigosas do mundo em 2022. No índice aí da taxa de homicídios por 100 mil habitantes, de acordo com a Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, até. Isso mesmo, Carlão. Os dados têm como base o levantamento do Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal do México, uma das principais entidades internacionais no monitoramento de taxas de crimes violentos, segurança pública, narcotráfico e políticas de governo. Com 40 homicídios por 100 mil habitantes, Manaus aparece entre as 100 cidades mais perigosas. A maioria das cidades mais perigosas do mundo está localizada na América Latina. A violência é causada em grande parte pelo tráfico de drogas, tráfico de armas e guerras de gangues. E o número de homicídios cresceu 16,25% em abril em Manaus, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Foram 93 casos contra 80 em abril de 2021. De janeiro a abril, a capital do estado registrou oficialmente 302 homicídios este ano, contra 289 no mesmo período de 2021. Após registrar aí um aumento de 54% no número de assassinatos, o Amazonas se tornou o estado com maior taxa de mortes violentas do país em 2021. Foram 36,8 vítimas para cada 100 mil habitantes. Na outra ponta da lista está São Paulo, com 6,6. É o que mostra o índice criado pelo G1, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da USP, baseado em dados dos 26 estados e também do Distrito Federal. 18 horas. E hoje o programa 18 horas vai entrevistar também o superintendente do IBGE no Amazonas, Cleilson Mendes, para falar do censo demográfico de 2022. O IBGE já iniciou a pesquisa urbanística no Amazonas. Bom, a pesquisa urbanística, seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que estão nos vendo e também nos ouvindo nesse momento. É sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Bom, a pesquisa urbanística do entorno dos domicílios é uma etapa que marca aí o início das operações urbanas, né, do Censo Demográfico 2022 em todo o país. E o objetivo é realizar justamente um levantamento sobre a infraestrutura das ruas, arruamento, calçamento, enfim, drenagem. E como é que está sendo realizado aqui no estado do Amazonas? É isso, Artemisa. A pesquisa urbanística do entorno, ela é uma primeira fase do trabalho de campo do Censo Demográfico 2022. Ela começou no último dia 20 de junho e ela se estende até o dia 12 de julho, próximo dia 12 de julho. É uma pesquisa por observação. Os nossos cerca de 340 agentes supervisores vão percorrer toda a zona urbana dos nossos municípios aqui no estado do Amazonas e, por meio da observação, verificar se esses espaços urbanos, se nesses espaços urbanos existem ali algumas características que são pesquisadas. Como, por exemplo, se existe pavimentação, se existe calçamento, se há rampa de acesso para cadeirante nas calçadas, se existe arborização, se existe iluminação pública. Além disso, também vamos verificar se existe sinalização
Para ciclistas é uma pergunta nova. Pontos de ônibus é uma outra pergunta também que é nova. E também, além disso, se há obstáculo nas nossas calçadas. Então, todas essas informações estão sendo pesquisadas e vão ser divulgadas posteriormente com os resultados do censo. Ok, olha só, é avaliado também as atualizações dos mapas urbanos e ainda a identificação de avenidas e ruas. Portanto, a pesquisa é também aí uma preparação para a etapa de entrevistas domiciliares do censo. Importante, hein? Já que atualizará os mapas para garantir a cobertura, né, de todos os domicílios. Não é isso? Tem a ver? Exatamente, Carlão. Esse é um outro objetivo extremamente importante da pesquisa urbanística. Por quê? Porque ele visa atualizar os nossos mapas. E essa atualização dos nossos mapas é crucial para que os nossos recenseadores possam ir a campo a partir de 1º de agosto com os mapas dos nossos municípios, com os mapas dos setores censitários devidamente atualizados. Isso tende a facilitar o trabalho do recenseador no momento em que ele tem que percorrer o nosso território e registrar todos os domicílios e, na sequência, aí, aplicar o questionário do censo demográfico. As entrevistas ocorrem, então, de 1º de agosto a 31 de outubro. E quais os cuidados, né, de quem for receber os agentes? Exato. A coleta do censo propriamente dita, ela começa a partir do dia 1º de agosto. E só existe censo demográfico se a população receber os nossos recenseadores. Portanto, é fundamental deixar claro aqui que os nossos recenseadores, eles estarão devidamente caracterizados, eles estarão com colete, com crachá, com boné, com um dispositivo móvel de coleta. E a população vai ter à disposição pelo menos 3 meios para confirmar a identidade dos nossos servidores. Vai ter um QR Code no colete, eles poderão ligar para o nosso número 0800 e também eles vão poder acessar o site do IBGE e com o nome, com a identidade, com o RG ou com o CPF do recenseador, confirmar então a sua identidade e com segurança poder prestar a eles as informações que são solicitadas. Nesse momento a gente está fazendo a pesquisa urbanística do entorno, então não há entrevista aos moradores, mas é importante aqui na nossa capital, que é repleta de condomínios, que os nossos síndicos, que os nossos administradores permitam o ingresso dos nossos supervisores nas dependências dos condomínios, porque eles precisam também, dentro dos condomínios, olhar observar a existência dessas características, dessas informações que são pesquisadas. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós conversamos então com o superintendente do IBGE no Amazonas e Cleusson Mendes, ele que falou sobre o censo demográfico de 2022. 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Depois da grandiosa festa de Parintins, a volta à realidade. E a realidade não é uma notícia boa para a gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima. Manaus volta a ser citada entre as 100 cidades mais perigosas do mundo. Está lá no ranking da Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores. E os dados já estão nos principais sites de turismo do mundo. Se a cidade é perigosa para seus próprios habitantes, também é para os que a visitam. E, mais uma vez, fica claro que a falta de segurança no Amazonas vai prejudicando cada vez mais o futuro da economia no estado. O resultado da má gestão tem consequências por um longo tempo. 18 horas. 6h59, Arte. Finalizamos aí mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil e hoje com a sua participação, Artemisa. Finalizamos de forma azulada. Azulado, olha aí, azulou, né? Manaus, o estado azulou. Mais uma vez, parabéns, né? Parabéns ao Caprichoso. O Caprichoso também é o garantido, né? Embora aquela crise lá, nós estamos aqui torcendo para que tudo volte ao normal, né? Sim, o próximo festival 2023, com certeza, os dois vão se encontrar novamente. Essa paixão, né? Que é o boi bumbá aqui no Amazonas. Valeu, Caprichoso. Boa noite, Arte. Boa noite pra você também. Boa noite pra você pela sua audiência até agora aqui no programa 18 horas. Valeu, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.